Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na aula anterior com o tema poliedros. Os objetivos são reconhecer os poliedros e identificar os elementos do poliedro vértice, face e aresta. Atividade 1. As figuras a seguir são poliedros. Então nós temos aí a figura 1, 2, que vai até a figura 5. Observando cada uma das figuras acima, pode-se dizer que a figura 1 representa um hexaedro. Essa figura 1, pessoal, ela não apresenta aquela linha pontilhada, mas se a gente imaginar esse vértice aqui, ó, sendo unido a esse, então nós temos, na verdade, uma pirâmide de base triangular, ou chamado tetraedro. São 4 faces, 3 faces laterais triangulares e a base triangular. Então, não é um hexaedro. Poderia também imaginar um vértice aqui e a base sendo uma base retangular. Então, nós teríamos uma base quadrangular, uma pirâmide quadrangular. A figura 2 é um cubo. Vamos, letra B. A figura 2 representa um tetraedro. Não, a figura 2 é um hexaedro. O cubo ele apresenta 6 faces quadradas. Ok? Aqui, 1, 2, 3, 4 faces laterais quadradas e a base superior e base inferior quadrada. Letra C. A figura 3 representa um octaedro. A figura 3, pessoal, é como se fosse duas pirâmides de base quadrada unidas aqui, ó. Então, nós temos aqui 4 faces triangulares na parte de cima e nessa parte aqui de baixo nós temos 4 faces também triangulares. Se a gente contar aqui, ó, as linhas pontilhadas lá atrás, né, mostra isso, ó. Então, nós temos aqui esse lado aqui 1, 2 de lá, 3, lá no fundo lá, 4. A mesma coisa aqui, ó, 1, 2 aqui, 3 lá no fundo e 4 lá no fundo. São 8 faces. De fato, a letra C é a resposta. A figura 3 representa um octaedro. Vamos rapidão analisar a letra D aqui. A figura 4 representa um dodecaedro. A figura 4, na verdade, ele é um icosaedro. São 20 faces triangulares. A letra E diz o seguinte, a figura 5 representa um icosaedro. Não, na verdade, a figura 4 é um icosaedro e a figura 5 é um dodecaedro, que são 12 faces pentagonais. Então, é a letra C mesmo. Vamos para o número 2. Poliedro é um sólido limitado por polígonos, que tem 2 a 2 um lado comum. As pirâmides são poliedros em que as faces laterais são todas triangulares e têm um vértice em comum, é o chamado vértice da pirâmide. Elas também são identificadas em função de sua base, conforme figuras a seguir. Então, aqui a figura 1 nós temos uma pirâmide de base triangular, a 2 é uma base hexagonal, a figura 4 é uma pirâmide de base quadrangular, a figura 3 é a base pentagonal. Observando os dados e as figuras, pode-se dizer que, letra A figura 1 representa uma pirâmide quadrangular. Não, a figura 1 é uma pirâmide de base triangular. B, a figura 2 representa uma pirâmide hexagonal. Figura 2, de fato, é uma pirâmide hexagonal. Olha aqui, nós temos contando a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono na base, gerando, então, 6 triângulos nas faces laterais. Então, a letra B é a correta. Vamos analisar a letra C. A figura 3 representa uma pirâmide triangular. Não, a figura 3 é uma pirâmide de base pentagonal, é um pentágono. Letra D. A figura 4 representa uma pirâmide pentagonal. Não, é uma pirâmide de base quadrangular. E letra E. A figura 4 representa uma pirâmide octogonal. Nada a ver, né? Então, é a letra B mesmo. Número 3. As figuras a seguir representam hexaedro, cubo. Observando o hexaedro e seus elementos, é correto dizer que na figura 1, o elemento em destaque representa a aresta do cubo. Pessoal, na figura 1, o que está em destaque aqui, essa parte cinza, é a face do cubo, tá? É uma porção aqui do plano. Imagina um plano aqui, né? E foi limitada por esses segmentos de reta. Essa parte acinzentada é uma parte do plano, é a face desse cubo aqui, ok? Letra B. Na figura 2, o elemento em destaque representa o vértice do cubo. Na figura 2, nós temos aqui as arestas representadas aqui numa cor alaranjada. Então, não é o vértice. Letra C. Na figura 3, o elemento em destaque representa a face do cubo, aqui é com C, tá? Conserta aí no de vocês. Então, na figura 3, o elemento em destaque, na verdade, são os vértices, são essas pontinhas aqui, ó, são esses biquinhos aqui, são os vértices. Então, não está correto. Letra D. Nas figuras 1 e 2, respectivamente, os elementos são face e aresta. Exato, né? Nós temos aqui a face, essa face lateral, e as arestas aqui
na cor alaranjada, então é a letra D. Vamos ler a letra E aqui. Nas figuras 1 e 3, respectivamente, os elementos são vértice e aresta. Não, face e vértice. Então é a letra D mesmo. Número 4. O cubo é um hexaedro que tem. O hexaedro, pessoal, eu vou aproveitar essa figura, uma dessas figuras aqui da número 3, para a gente falar dele. Ele tem aqui, ó, eu vou mudar a cor para a gente contar aqui. Se a gente for contar aqui, por exemplo, o número de faces, eu tenho essa face aqui, que é a cinza, né? Estou pintando lá atrás. Lá do fundo, lá, ó, 2. Essa de cá, lateral, que se opõe a essa, 3. Essa da frente, 4. A do fundo lá, 5. E a de cima, 6. São 6 faces. Eu vou anotar aqui. Ó. O próximo item aqui é as arestas. As arestas eu vou colocar na cor amarela aqui. Ó. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na face inferior nós temos 1, 2, 3, 4. Então já são 8. Agora as arestas laterais. Ó, 9, 10, 11 e aquela lá do fundo 12. Então são 12 arestas. 6 faces e 12 arestas. Agora, com relação aos vértices. Os vértices são esses biquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, lá do fundo. 5, 6, 7, 8. São 8 vértices. Então, seria a letra 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. A letra B. 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Vamos para o número 5. A figura a seguir representa 5 poliedros. Tá aqui os poliedros e nós temos essa tabela abaixo para preenchermos. Observando as informações, complete a tabela a seguir. Então, nós temos aqui para cada uma das figuras o número de faces, o número de vértices e o número de arestas e o nome do poliedro. Então, a figura 1, pessoal, é como se fosse uma... Como não? É uma pirâmide. O que dá a impressão é dela estar de cabeça para baixo, né? Claro que ela não tem cabeça. Então, é uma pirâmide de base quadrada. Vamos colocar o nome dela bem aqui, ó. O número de faces dela, ela tem 4 faces triangulares laterais, já que o polígono da base é um retângulo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 faces triangulares e a base quadrangular. São 5 faces. O número de vértices são esses biquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. E o número de arestas? 1, 2, 3, 4. Aí nós temos 5 aqui, 6, 7 e o pontilhado lá atrás, 8. Agora a figura 2 é o cubo, é o hexaedro. Eu vou escrever cubo. Então nós temos o cubo. O número de faces dele, já que ele é um hexaedro e tem esse nome aí por ser um prisma notável, ele apresenta 6 faces quadradas, ó, a base inferior, base superior e as 4 faces quadradas laterais aqui. Então, são 6 faces. O número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 vértices. O número de arestas, 1, 2, 3, 4. Na face de baixo agora, 5, 6, 7, 8. As laterais, 9, 10, 11, 12. Essa figura 3, pessoal, se você pegar essa figura e girar ela aqui, ó, ela vai ficar assim, ó, num formato mais ou menos assim, com esse desenho aqui. Nós temos um prisma de base pentagonal. Essa face aqui, ó, e essa outra face aqui são opostas, são congruentes, apresentam as mesmas características e nós temos faces laterais. Eu coloquei ela assim no plano para vocês entenderem. E as faces laterais são retangulares. Então, o que caracteriza um prisma? Ter duas bases paralelas e congruentes e as faces laterais retangulares. Essa figura apresenta isso. Olhando nessa perspectiva, o que dá a impressão é que não é, mas é um prisma de base pentagonal. Eu vou anotar o nome aqui, prisma de base, bem juntinho aqui para caber, pentagonal. Então, o número de faces desse prisma, eu tenho as duas bases, a base pentagonal inferior, a base pentagonal superior. Eu tenho duas e tem as faces laterais aqui, que são os retângulos. Por ser um pentágono na base, eu tenho 5 retângulos nas laterais. Eu tenho um, eu tenho de lá 2, aqui 3, aqui de cá 4, ao fundo aqui 5. 5 com as duas bases pentagonais, 7 faces. O número de vértices, olha só, 1, 2, 3, 4, aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número de arestas, vamos lá, 1, 2, aqui 3, 4, certo? Agora aqui em cima, 5, 6, 7, ok, 7. Agora,
8, 9, 10, 11 e falta ainda essas aqui, ó. 12, 13, 14 e a pontilhada lá do fundo, ó, 15. Então, eu tenho 15 arestas. Pessoal, a figura 4. Se você dá um giro nessa figura aqui, ó, para esse eixo vertical, ou seja, um giro aqui de 90 graus, essa figura ela vai ficar mais ou menos assim. Eu não vou conseguir desenhar, pois a base dela aqui é um heptágono, é um pouco difícil. Eu só vou ilustrar aqui a ideia, tá? Então, nós temos uma pirâmide. Por que nós temos uma pirâmide? As faces laterais são triangulares e a base dela é um heptágono. Tem 7 lados aqui, ó. É um heptágono. Eu vou escrever o nome aqui de forma bem simples. Pirâmide heptagonal, para facilitar. Ok. O número de faces. Se ela tem um heptágono na base, que são 7 lados, vai gerar 7 triângulos aqui na lateral. Então, eu tenho 7 triângulos na lateral e a base que é um heptágono. Então, um número de 8 faces, se a gente somar isso. Agora, os vértices. Se eu marcar aqui, ó, essas pontinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 vértices. Se ela tem 7 lados, a base tem 7 lados, é um heptágono, tem 7 vértices. Com o vértice da pirâmide, 8 vértices. O número de arestas. Vou pegar uma cor aqui amarelinha que destaca melhor. Olha só, vou começar por aqui. 1, 2, 3, aí vem 4, 5, esse aqui, ó, 6, 7. Eu tenho 7 arestas que vai aqui, ó, dos triângulos, das faces laterais, para esse vértice da pirâmide. 7. E mais 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com 7 dá 14. Então, temos 14 arestas. Figura 5 é como se fosse duas pirâmides de base quadrada coladas uma na outra. É como se fosse, né? Então, eu tenho 8 faces triangulares. 4 aqui nessa parte superior e 4 faces triangulares na região de baixo. Então, o número de faces aqui são 8 e ele é chamado de octaedro. Esse poliedro ele tem esse nome, octaedro, por possuir 8 faces triangulares. E o número de vértices dele, olha só, eu vou contar aqui, ó. Vou pegar aqui, 2, 3, 4. Aqui 5 e aqui 6. O número de arestas, vamos lá, ó, 1, 2, lá, ó, pontilhada 3, 4. Agora, essas que descem aqui, ó, 5, 6, 7, a pontilhada 8. Agora, essas aqui, ó, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Beleza, pessoal? Não sai daí, porque eu quero apresentar para vocês uma revisão rápida aqui da relação de Euler, que diz o seguinte, ó, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Aí tem quem traz esse A para cá e fica V menos A, né, trazendo A aqui, ó, depois do V, fica V menos A mais F igual a 2. Ou seja, você pode manipular essa fórmula da maneira que vocês quiserem. Então, se a gente pegar aqui a figura 1, por exemplo, esse teorema de Euler é aplicado a todos os poliedros convexos. Então, nós temos aqui o número de vértices da figura 1 é 5. Olha aqui, o número de faces é 5. Diz o teorema aqui, se você somar o número de vértices mais o número de faces, será igual ao número de arestas desse mesmo poliedro mais 2 unidades, ok? Para fechar essa relação aí, ó, tem que ser sempre mais 2 unidades. O número de arestas é 8. Olha aí para vocês verem, ó, 5 mais 5 que dá 10. Eu tenho 8 aqui, mais essas 2 unidades, que vai dar quanto aqui? Vai dar 10. Então, 10 igual a 10, verdade, né? Vamos testar aqui uma outra figura, vamos testar a figura 4. Então, a relação de Euler diz que V mais F é igual a A mais 2. O número de vértices aí da figura 4, 8. O número de faces da figura 4 também é 8. E o número de arestas da figura 4 é 14. 8 mais 8 dá quanto? 16. Repare que se eu pegar 14 mais 2 unidades, eu tenho também 16. Fechou a conta aí. Os poliedros convexos aceitam a relação de Euler. O não convexo é aquele, por exemplo, que tem uma região que você... Vamos supor que... Deixa eu tentar fazer o desenho aqui para vocês entenderem legal. O não convexo seria esse aqui, ó. Vamos supor que você imagina aqui uma reta. Vamos imaginar uma flecha que vem aqui e fura bem aqui, ó. Aí ela vem, fura de novo aqui e sai. Essa situação, a relação de Euler pode não ser verdadeira. Tá? Pode não dar certo. Enquanto que se você pegar um hexaedro desse aqui, imaginar
uma flecha aqui, né? Uma reta aqui, ó, que faz a intersecção com esse plano e sai aqui, você só vê aqui apenas uma entrada e uma saída, sem que a reta passe pela região externa. Aqui passou na região externa. Então, poliedros convexos são esses aqui, ó, que você vê, você não admite essa situação, ou seja, mais de um furo. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho a saída, outro furo, aqui tem uma entrada de novo, né? Um segundo furo e uma saída aqui, ó. Aí você pensa, ah, mas se fizer aqui, ele entra aqui e sai aqui, apenas 2 furos. Mas aí você tem que ver se ele apresenta a possibilidade de acontecer isso aqui, ó. A reta seguindo, furando aqui uma das faces, né? A intersecção aqui numa das faces, ela sai, volta novamente para o poliedro e sai novamente. Então nós temos uma região aqui, ó, permite você classificar esse poliedro como não convexo. Valeu, pessoal? Então, a próxima aula nós seguimos com a relação de Euler.